Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo da resenha dos 3 últimos livros que eu li, os livros de julho, agosto e setembro, e eu espero muito que vocês gostem. Então vou começar falando do primeiro livro que eu li em julho, que foi este livro aqui, que é Os 50 Tons de Cinza pelos Olhos de Grey, pelos olhos de Christian Grey. Então, gente, esse livro é para quem é fã e quem já leu todos os 3 primeiros livros dessa série, os 50 Tons de Cinza, os 50 Tons Mais Escuro e os 50 Tons de Liberdade. Então, esse livro, gente, nada mais é do que os 50 Tons de Cinza, mas pelos olhos de Christian Grey, na perspectiva dele. Quem já leu esses livros sabe que o primeiro livro, 50 Tons de Cinza, é narrado pela Anastasia Steele, né, pela Ana. Então, esse livro nada mais é do que o livro completo de 50 tons, só que pelos olhos dele. Para quem não sabe, essa é uma série adulta e conta a história, a relação do Christian e da Ana. O Christian ele tem um estilo de vida bem diferente, até que a Ana aparece, né, na sua vida, e aí vai toda a história dos dois. E muita gente fala, não vou ler esse livro porque é a mesma coisa, mas eu achei muito interessante. Confesso que eu tava com o pé atrás, né, porque é a mesma história, vai ficar chato. Mas talvez por eu já ter lido o outro livro, 50 Tons, há muito tempo, isso ajudou, porque muitas coisas eu não lembrava mais os detalhes. Então eu fui relembrando e foi bem legal. E você vê uma história, você lê uma história pelos olhos agora do outro personagem é muito interessante. Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu acho que foi uma experiência super válida, assim, porque às vezes ela contando, você tem uma sensação, você sente, ele deve estar pensando isso. Mas agora você vê exatamente o que ele estava pensando, sabe? É muito, muito bacana. Então, para vocês que já leram os 3 livros, com certeza vocês vão gostar muito. Não é perca de tempo, então super indico. É um livro grosso, ele tem 524 páginas, mas se você tá com tempo, leia que vocês vão adorar. Então essa é a minha primeira dica de leitura. Já o livro de agosto não poderia ser diferente, gente. Todo mundo estava falando desse livro e eu não pude deixar de ler. Eu até demorei um pouco para comprar, para ler e esperei para ver o filme, mas deu tudo certo, que é o livro Como Eu Era Antes de Você, da Jojo. Gente, quem nunca ouviu falar nesse livro? Foi muito, muito comentado. E talvez até por isso mesmo eu fui com muita expectativa e meio que me decepcionei. Mas antes eu vou contar um pouquinho da história. Então, esse livro conta a história da Louisa. Ela mora numa cidadezinha do interior da Inglaterra e trabalha no café. E a vida dela é bem simples, assim, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Tem a família dela, tem um namorado de anos, até que o café onde ela trabalha fecha e ela se vê ali numa sinuca de bico, porque como ela mora no interior, é bem complicado arrumar um emprego. Ela participa de várias entrevistas, começa em vários empregos, mas nada dá certo. Até que ela é chamada para trabalhar como cuidadora do Will, que é esse cara aqui, que como vocês já devem saber também é o personagem principal. O Will ele é tetraplégico porque ele sofreu um acidente há um tempo atrás. E o Will ele é um cara assim super mal-humorado, aquela pessoa difícil de lidar mesmo, que não aceita a sua condição, a sua atual condição. Então os dois ali junto, eles vão aprender muito um com o outro, sabe? Então é uma história bem bonita mesmo, sabe? Um drama, tem romance aí nessa história toda. E também tem a parte cômica, a parte engraçada da história, que é a família da Luísa, a vizinhança ali. Então tem várias coisas engraçadas que acontecem nesse livro também. Bom, o que eu achei? Como eu disse pra vocês, como esse livro estava muito falado, eu fui com muita expectativa. E não que eu tenha me decepcionado, mas eu esperava mais do livro. E eu também achei que a autora deixou as coisas para acontecer muito no final. Já falei isso em diversas resenhas. Eu não gosto quando a autora deixa para acontecer as coisas mais importantes no final, sabe? Porque fica aquele gostinho de quero mais. E além disso, eu também achei algumas coisas desnecessárias, sabe, na história. Mas que não dá pra eu falar, senão eu vou acabar dando spoiler. E vocês sabem que também já saiu o filme desse livro. E assim que eu terminei de ler o livro, eu fui correndo assistir o filme. E pela primeira vez, gente, sério, eu gostei mais do filme do que do livro. Eu sempre prefiro os livros, mas dessa vez foi ao contrário. Eu gostei bastante do filme, porque eu acho que o filme sempre enxuga, né, na verdade, algumas coisas. E ele enxugou realmente aquilo que eu havia achado desnecessário no livro. Então,
Então no filme eles enxugaram e deixaram só as melhores partes, as partes mais importantes. Bom, com certeza vocês já conversaram também com alguém que já leu esse livro e todo mundo fala que odiou o final, que não gostou, e eu também não gostei. Mas é assim, né, gente? Nem todo livro vive de finais felizes. E eu acho que a autora tinha um propósito com isso, porque tem a continuação do livro, que por falar nisso foi o próximo livro que eu li em setembro. Mas super indico. Eu acho que eu nunca vou vir aqui falar, não leiam esse livro, não indico. Porque cada pessoa interpreta a história diferente, de acordo com as experiências que vocês passaram. Então vocês vão interpretar isso de forma diferente. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. Mas eu acho que leitura é sempre bom e sempre traz algum conhecimento pra gente. Então fica a dica do livro Como Eu Era Antes de Você também. Bom, e para finalizar, como eu disse para vocês, em setembro eu continuei a leitura de Como Eu Era Antes de Você, que é esse livro aqui, Depois de Você. E eu confesso que eu fiquei bem curiosa para saber como seria a continuação, porque eu não conhecia muitas pessoas que tinham lido esse aqui ainda, então eu fui sem nenhuma expectativa, meio no escuro mesmo. Nossa, o que vai acontecer agora, né? Depois do final do Como Eu Era Antes de Você. E eu confesso que eu me surpreendi, porque essa história, Como Eu Era Antes de Você e Depois de Você, não é nem um pouco clichê, não é nem um pouco com os outros livros, aquilo que, nossa, a gente espera, vai acontecer isso, não. Ele surpreende bastante esse livro. Tem um acontecimento nesse livro aqui que ninguém espera, assim. E o final desse livro não é nada como a gente espera. Mas eu também acho legal quando a autora foge do óbvio, foge daquela história clichê. Às vezes não agrade tanto a gente, mas de vez em quando tem que mudar, né? É bom assim não ser como a gente esperava. Então eu super indico esses dois livros, né? Então aqui conta um pouquinho da história dos dois, como ela era antes de conhecer o Will. E nesse livro conta um pouquinho de como ela ficou, né? Como tá a vida dela depois de tudo que aconteceu, depois dela ter conhecido o Will, então as experiências dela, com certeza a vida dela muda bastante. Então fica a dica desses dois livros aqui, que com certeza se tornaram um dos meus queridinhos. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Já estou lendo o livro de outubro, que se chama Deixa a Neve Cair, que são de 3 autores diferentes. Inclusive um deles é o John Green. Eu não tô com o livro aqui agora, mas em dezembro eu volto com mais resenha dos livros de outubro, novembro e dezembro. E se gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscreva aqui abaixo. E se você tem alguma dica de livro pra me dar, pra eu ler nos próximos meses, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, beijos, tchau!